Fala, galera que vai fazer a prova para a Secretaria de Controle do Espírito Santo. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia Concursos, e meu objetivo hoje é corrigir com vocês algumas dezenas de questões do CESP de acordo com o conteúdo programático. A gente vai começar trabalhando a última prova, que foi a prova da Politec. Não é uma prova de certo ou errado, mas, na boa, não faz diferença. O que importa para mim é o assunto. De acordo com o enunciado, de acordo com a resposta, a gente vai transformando isso num certo ou errado, e o mais importante é mostrar o que a banca vem cobrando. Então, eu estou preocupado em apresentar para vocês as últimas questões da banca, seja de múltipla escolha, seja de certo ou errado, dentro do nosso conteúdo programático, beleza? Vem comigo, galera! Vamos lá! Lembrando, o conteúdo proposto no edital, noções de sistemas operacionais, Windows, edição de textos, planilhas e apresentações, ou seja, Word, Excel e PowerPoint, redes de computadores, conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de internet e intranet, sites de busca e pesquisa, Google, conceitos de organização e gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas, explorador de arquivos, lá do Windows, segurança da informação, procedimento de segurança, noções de malware, né, vírus, worms e pragas virtuais, engenharia social, que está voltada para quê? Para os golpes, como o phishing, que é uma fraude financeira, o smishing por SMS, dentre outros. Procedimentos de backup, lembrar os tipos de backup, né, completo, incremental, diferencial, diários de cópia, backup na nuvem, armazenamento de dados na nuvem, cloud storage. Bom, de acordo então com o conteúdo, vamos abordar questões do CESP de 2022. Começando pela prova da Apex. Vamos embora. Assinale a opção correspondente ao comando que irá retornar o resultado mais eficaz na utilização do motor de busca Google, para otimizar uma pesquisa sobre o assunto comércio exterior, na qual se inclua ainda o termo inteligência comercial. Então, ó, comércio exterior e inteligência comercial, restringindo a busca ao site eletrônico da Apex. Então, vamos por parte. Ele quer que haja comércio exterior e inteligência comercial. O Google trabalha com operadores que a gente pode chamar de operadores booleanos. O que são os operadores booleanos? Os conectivos e, ou e o uso do não. Então, a gente tem, em inglês, and, or e not. Esses são os operadores booleanos comuns à matéria de raciocínio lógico, quando você estuda lá a tabela verdade. Então, o examinador, ele pode usar esses operadores, ou ele pode usar caracteres especiais para representar, por exemplo, o não, que é o hífen. Em algumas ferramentas de busca e pesquisa, o pipeline é o or. Beleza? No Google, antigamente, a gente tinha o uso do mais para representar o and. Agora, hoje em dia, o mais foi descontinuado e o e é como se fosse o padrão, né? Quando eu coloco espaço entre as palavras, ele já assume o padrão do e. No Google, que é o que mais cai na prova, você tem que saber que o hífen é para excluir, né, uma palavra ou uma expressão, se estiver entre aspas, da busca, né, da busca que você venha a fazer. E os operadores booleanos, caso o examinador cite esse termo, né, booleano, é um operador lógico, o e, o ou, o não, ok? Então, observem, ele quer que apareça comércio exterior e inclua inteligência comercial. Então, não pode ser o uso do ou. Vai ter que ser o uso do e. Com isso, eu já vou ficar entre a B e a D. Agora, ele diz que restringe a busca, né? Todos esses comandos avançados do Google visam filtrar, visam tornar a pesquisa mais precisa, mais direcionada, visam reduzir a quantidade de resultados, restringir, para mostrar aqueles resultados que atendem à tua necessidade. Então, ele quer restringir a busca ao site da Apex. O comando que faz isso é o comando site.
Com isso, o gabarito aí é letra B. Explica rapidinho, olha só. Imaginem os senhores que eu quero procurar o meu nome em sites do governo. O que eu posso fazer? Entrei no Google, vou colocar lá, entre aspas, vou colocar meu nome todo, entre aspas, para ele restringir o quê? A expressão exata. E aí, se eu colocar site, .gov.br, ele vai restringir a busca aos sites governamentais. Ao invés de aparecer milhares de resultados, ó, ainda apareceram 14.600 resultados. Mas se eu não colocasse essa restrição, eu teria, olha lá, 86.500 resultados. Então, dessa forma, eu posso restringir a busca a um determinado endereço. Por exemplo, eu vou ser ainda mais específico, eu vou colocar aqui ifrj.edu.br. Olha o que aconteceu. Eu passei a ter 70 resultados, porque ele não está procurando em toda a web. Ele está procurando somente nesse domínio, ifrj.edu.br. Então, quando o examinador coloca o comando site _Apex Brasil, ele vai procurar somente no site da Apex. Beleza? Professor, e o que seria esse comando related da letra D? Ah, isso é para buscar por semelhantes. Semelhantes. E aí, esse papo de semelhantes, relacionados... Imagine, eu estou fazendo uma pesquisa pelo Ponto Frio. Ele vai me mostrar Casas Bahia, Ricardo Eletro. São sites similares. A ideia do related é essa. Legal? Vamos continuar. Gabarito, então, letra B. E, aproveitando, pessoal, esse papo do Google sempre cai muito. Assim, algumas coisas básicas e importantes são, na hora de fazer a pesquisa, as palavras que você coloca, o Google não faz distinção entre maiúsculas e minúsculas. Não faz distinção entre caracteres acentuados. Então, não importa se você colocou acento ou não, a busca vai ser a mesma. Sinais de pontuação também são ignorados. Agora, para usar os operadores booleanos, esse AND, OR e NOT, aí eles têm que estar em letra maiúscula. E para usar os comandos do Google, tipo site, tipo file type, para pesquisar por um tipo de arquivo, aí tem que ser com letra minúscula e com 2 pontos. Legal? Voltando. Próxima questão. Uma das características de navegação anônima dos browsers. Lembrem que a gente tem hoje 3 principais navegadores, né? O Chrome, o Firefox e o Edge. Se eu pensar no Chrome, a navegação ela recebe o nome de navegação anônima. Se eu pensar no Edge, vai receber o nome de in-private. E se eu pensar no Firefox, vai receber o nome de privativa. Mas são a mesma coisa. Se uma questão de prova falar que a navegação anônima é exclusiva do Chrome, está errado. Porque no Edge a gente tem o in-private, no Firefox a gente tem a privativa, que fazem a mesma coisa. Então, os principais navegadores hoje admitem a navegação anônima, que é uma navegação que não vai deixar rastros na máquina. Como assim? Não vai salvar histórico, não vai salvar o histórico de downloads, não vai salvar cookies, não vai salvar dados que você porventura venha preencher em formulários. Ou seja, não vai deixar rastros na máquina. Agora, cabe destacar que você vai continuar deixando rastros na rede. Não é, por exemplo, que você está numa navegação anônima que você vai poder entrar num site e praticar uma fraude. E dessa maneira, eu vou ficar tranquilão porque eu estou anônimo. Você está anônimo na sua máquina, mas na rede você vai ser rastreado pelo seu endereço IP. Ok? O administrador da tua rede vai saber as páginas que você acessou, vai saber o conteúdo que você fez. Você fica anônimo na máquina, você não fica anônimo na rede. Isso é importante também. E na navegação anônima, existem 2 coisas que você consegue salvar. Os downloads, né? Aquilo que você fez download vai ficar na máquina.
O que não fica é o histórico do download, mas o download fica. E os favoritos. Se você, porventura, adicionar uma página favoritos, ainda que na navegação anônima, ela vai permanecer, beleza? Porque você adicionou. Legal. Então, vejamos. Uma das características da navegação anônima é: letra A, utilizar VPN para estabelecer conexão com outros equipamentos? Não. A VPN ela poderia oferecer o anonimato na rede. O objetivo da VPN é uma rede privada virtual. É prover segurança. Fazer com que uma rede pública como a internet possibilite um tráfego privado. E usando uma VPN, você trabalha com criptografia e com tunelamento. A criptografia vai garantir o sigilo da comunicação. E o tunelamento vai poder ocultar a origem, o destino, e dessa maneira tornar ainda o acesso à troca de informações mais segura. Né? A ideia de um túnel para a comunicação segura. Então, a VPN ela é interessante. Ela é um recurso muito utilizado, por exemplo, nesse período de pandemia, para o home office. Né? Para que as pessoas possam trabalhar de casa usando uma rede pública como a internet para acessar uma intranet. É comum a utilização, a implementação de VPNs, redes privadas virtuais. A internet é uma rede de baixo custo para conexão remota. Então, usando VPN, a gente consegue implementar um acesso seguro através da internet. Mas não é característica da navegação anônima. Por isso, o item da letra A é falso. Vamos para a letra B. Impedir o rastreamento de atividades no computador. Observe, não são atividades quaisquer, né? Impedir o rastreamento de atividades no computador. Atividades no computador podem ficar em logs, que são arquivos que registram essas atividades. Agora, o que ele vai fazer é impedir o armazenamento, né, o rastreio das operações no navegador. É limitado ao navegador. Não são atividades do computador em geral. Por isso a letra B tá fora. E associe sempre o conceito de registro a log, ok? Na letra C, impedir o registro de informações de login no computador. Gente, foi o que a banca colocou como gabarito. Essas informações de login no computador, você vai entender que são dados preenchidos em formulários. Particularmente, eu não gostei da questão. Mas entre a B e a C, porque a letra D ela coloca tornar mais seguras as transações financeiras. Não é isso. O que poderia tornar mais seguras as transações financeiras é o uso de certificados digitais, né? O uso de protocolos criptográficos, o uso do HTTPS, o uso de certificados digitais. Agora, a dúvida então ficaria entre a B e a C. Mas na letra B, ele está falando impedir o rastreio de atividades no computador. E na letra C ele fala impedir o registro de informações. Esse anonimato, ele vai estar o quê? Evitando que os dados fiquem gravados na máquina. Ou seja, os dados na navegação não serão salvos. A banca colocou como letra C. Particularmente, eu não gostei da maneira como ele elaborou. Mas eu estou de coração aberto tentando justificar o gabarito. Entendam que na navegação privativa, eu estou aqui no Edge, então eu vou acessar a navegação em private. O que a navegação em private faz? Exclui suas informações de navegação quando você fecha todas as janelas em private. Ele não podia ter copiado e colado isso como uma alternativa? Seria irrefutável, ninguém poderia entrar com recurso. Salva coleções, favoritos e downloads. Favoritos e downloads, mas não o histórico de downloads. Impede que pesquisas do Bing sejam associadas a você. Agora, o que a navegação em private não faz? Oculta sua navegação da escola, do empregador ou de provedores de serviços de internet, ou seja,
na rede, você vai continuar sendo visível. Oferece proteção adicional de rastreamento por padrão. Isso ela não faz. Adiciona mais proteção além do que está disponível na navegação normal. Isso é o que ela não faz. Ok? Quem vai adicionar mais proteção é o uso do HTTPS, é o uso de um certificado digital. Então, gabarito da banca aí, letra C de Charlie. Bom, então eu vou me ligar que a navegação em private não armazena dados. Então, ela não registra dados da navegação na máquina do usuário. É isso. Ok? Vamos para a próxima. Vamos embora. Ao utilizar o site de busca do Google para pesquisar as ocorrências assertivas e exatas da expressão exportação e investimento, restringindo o acesso ao site eletrônico da Apex, vejam, restringindo o acesso ao site eletrônico da Apex. Então, não vai ser o related, vai ser o site. Ao se utilizar o site para pesquisar as ocorrências assertivas e exatas da expressão exportação e investimento. Tem que ser essa expressão exata. Expressão exata tem que estar entre aspas. Gabarito aí, letra B de bravo. Ok? Vamos para a próxima? Vamos embora. Para acessar a internet, cada computador recebe uma identificação única e rastreável. Um endereço numérico, denominado IP. Cada conexão na rede tem um IP. O IP é o endereço exclusivo de uma conexão. Pessoal, é possível um computador ter mais de um IP? Se ele estiver conectado a mais de uma rede, é possível. Né? Se ele tiver mais de uma conexão, é possível. Então, o IP é o endereço da conexão. Beleza? Uma máquina pode ter várias conexões e, consequentemente, vários IPs. Agora, o IP é o endereço exclusivo de uma conexão. Eu não posso ter duas conexões diferentes, né, da mesma rede com o mesmo IP. Eu poderia ter, sim, duas conexões em redes diferentes com o mesmo IP. Mas na mesma rede, eu tenho que ter o quê? Um IP exclusivo. Então, na internet, só haverá uma máquina com aquele IP. O IP é o endereço exclusivo de uma máquina na rede. Beleza? O que é a letra A? É um sistema de hipertexto. Quando a gente fala em web, a gente está se referindo às páginas escritas em HTML, acessadas com HTTP, sistema de hipertexto. O que é o HTTP? É o protocolo para acessar as páginas, né? O protocolo de transferência desse texto com links do hipertexto. E o DNS? Sistema de nomes de domínio. Nomes que vão facilitar o uso da rede. Para eu não precisar decorar os endereços numéricos, que são IP, a gente vai usar nomes, como por exemplo, cesp.nb.br. Isso é um domínio, é um nome. Estratégia.com é um nome, é um domínio. Legal? Estratégia.com não é um IP, é um domínio. Entendi. Gabarito, então, letra B de bravo. Vamos à próxima questão. No Excel 2019, não importa a versão, as fórmulas que retornam a média aritmética é a função média. Observem que não tinha como errar. E a mediana, não existe função mediana por extenso. Aí é a função med. Aqui, certamente a gente tem algum erro de digitação, ou não? Não. Olha que bobeira. Muita bobeira, meu Deus. Por que é muita bobeira? Porque o Excel ignora a acentuação, né? Mas, revendo a questão com mais atenção, a função média tem acento. E a função para calcular a mediana é a função med. Por isso o gabarito ficou sendo letra A. Professor, mas se escrever média sem acento, dá certo? Dá. Então, numa prova de certo ou errado, se a função média vier aparecendo dizendo que ela foi digitada e tiver que fazer uma conta, se a média tiver sem acento, eu marco errado? Não. Não. O Excel vai ignorar.
com acento ou sem acento, vai funcionar. Então, numa questão de certo ou errado, o que importa é o resultado. Logo, vai funcionar. Ok? Observem comigo aí. Ó. Eu até demorei a perceber esse detalhe, né? Porque não é um erro. Não retorna um erro. O Excel ignora maiúsculas ou minúsculas, ignora a acentuação. Ó. 5, 6, 8 igual a média sem acento. Abre parênteses, de A1, 2 pontos A3. Funcionou. Lógico que se eu retornar, ele corrigiu. Mas, tanto faz colocar o acento ou não, que funciona. Então, se ele colocar uma sintaxe, dizer que realizou um procedimento, digitou, teclou Enter, vai funcionar. Ok? Gabarito, então, letra A. Próxima. Assinale a opção que apresenta a topologia de rede. Aí a gente entra em rede de computadores. Topologia está associado à maneira que você visualiza as conexões da rede. É o estudo do local onde a rede foi implementada fisicamente. Em que os hosts, que são as máquinas conectadas à rede, são conectados a um ponto central compartilhado. Quando a gente tem esse ponto central compartilhado, ele pode ser chamado de hub ou switch. A rede que tem um hub ou switch é a rede mais popular hoje em dia, que é a topologia estrela. Ok? Barramento, só para visualizar, eu teria um único cabo e as máquinas penduradas nesse cabo como se fosse um varal de roupa. Malha é a conexão que vai ligar todos entre todos. Aí é uma malha full, né? Todos estão ligados entre todos. Ok? Hierarquia, eu penso numa topologia de árvore, onde cada uma vai denotando o quê? Uma hierarquia. Então, barramento, hierárquica, anel, anel. Eu formo um circuito. Beleza? E estrela é a que tem um nó central. As máquinas vão estar ligadas a essa caixinha com portas para conexão, que é o hub ou switch. Então, o gabarito aí ficou letra D de delta. A topologia estrela é a mais usada na atualidade, quando eu penso em rede cabeada. Beleza. Vamos para a próxima. Vamos lá, galera. Uma característica própria dos serviços de armazenamento de dados em nuvem é... Vamos lá, característica essencial. O que a gente vai lembrar? A gente tem que lembrar do CEAPA, né? Serviços mensurados, elasticidade rápida, pool de recursos, que é o agrupamento, autosserviço sob demanda, esse amplo acesso a serviço da rede, esse é o nosso CEAPA. Beleza. Agora, uma característica própria da nuvem, né? Vamos abstrair o Cloud Storage. Característica da nuvem. Garantia de espaço ilimitado. Bom, a gente tem uma garantia de espaço virtualmente ilimitado. Fisicamente, a gente sabe que há limitação. Por quê? Fisicamente há equipamentos em um data center. A gente tem um espaço virtualmente ilimitado. A nuvem, ela é escalável. Eu consigo aumentar os contratos, né, de forma rápida. A gente tem a característica de elasticidade, mas não é o que melhor define uma característica própria do serviço de armazenamento de dados. Execução de aplicações remotas? Não, ele está falando do armazenamento, então ele não está falando de execução. Não tem a ver com codificação de linguagens também. Garantia de gratuidade? Quem disse que a nuvem tem que ser gratuita? Ela pode até ser gratuita por um espaço para que você prove, use o serviço, né? Como numa política do amendoim. Como assim? O cara te dá um pouquinho para você provar e comprar mais. A ideia é essa. Não é uma característica da nuvem a gratuidade.
A característica da nuvem é poder acessar os arquivos de qualquer lugar. É o amplo acesso aos serviços da rede. Mobilidade facilitada para o usuário. É o amplo acesso a serviços da rede. Eu vou poder acessar de qualquer equipamento conectado à internet, pode ser um smartphone, um tablet, um computador. Basta para isso ter um navegador, um acesso à internet. Então, amplo acesso a serviços da rede. Isso está associado à mobilidade, gabarito ficou letra D de delta. Vamos à próxima. Considerando as técnicas de criptografia, assinale a opção que apresenta um mecanismo que garante a identidade do emissor. Quem garante a identidade de um emissor? Criptografia de chave simétrica? Não, isso é para garantir o quê? Confidencialidade. Criptografia de chave assimétrica? Não. Criptografia é para confidencialidade. A função de hash é para integridade. Aí, tu vai ficar na dúvida entre o certificado digital e a assinatura digital. Mas você tem que entender o seguinte, o certificado digital, ele certifica que uma chave é de determinada pessoa. Então, ele vai certificar assim, ó, essa chave pública aqui é do Renato, hein? Todo mundo pode crer que essa chave pública é do Renato. Esse é o papel do certificado digital. A assinatura digital, ela vai junto de um documento, de uma planilha, de um e-mail, de um arquivo. Ela é feita com o certificado digital e as pessoas vão poder conferir a autenticidade daquele arquivo, seja daquele documento, daquela planilha. Então, quem garante a identidade do emissor é o certificado digital. Este é que é certificado por uma autoridade. A certificadora autorizada, ela emite certificados digitais. De posse do certificado, você vai poder assinar documentos digitalmente. Pessoal, é difícil de entender, é verdade, mas imaginem, eu quero assinar mensagens digitalmente, eu quero assinar meus processos, eu quero assinar as minhas petições, o advogado, o médico quer assinar as receitas para poder mandar pelo WhatsApp para o cliente, para o paciente. Enfim, quem quer realizar assinaturas em documentos tem que obter um certificado. O certificado vai ser emitido por uma autoridade certificadora. A gente tem uma hierarquia dentro da infraestrutura de chaves públicas brasileiras. E aí, a certificadora emite o certificado e, de posse do certificado, o mantenedor pode assinar inúmeros documentos. Então, até uma curiosidade, se a prova perguntar se uma mesma pessoa assina 10 documentos diferentes, a assinatura nesses 10 documentos vai ser igual? De jeito nenhum. Ah, mas é da mesma pessoa. É, mas cada documento vai ter um código, e esse código é diferente. A assinatura é o código que vai anexado ao arquivo. A assinatura é o quê? O hash do arquivo criptografado com a chave privada do emissor. Então, a assinatura, ela acompanha o documento, a planilha, o e-mail, a mensagem, o processo, a transação. Já o certificado é que vai garantir que aquela assinatura é de fato daquela pessoa. O certificado é que é emitido por uma autoridade certificadora. Então, nesse tipo de questão, a letra B e a letra C, elas tendem a provocar muita confusão por parte do candidato, muita dúvida. Entendam que a assinatura acompanha o documento. O certificado permite atestar que aquela assinatura é realmente da pessoa que diz ser. É o certificado que vai atestar a identidade da pessoa. Então, o gabarito aí é o quê, gente? Letra B de bravo. Vamos para a próxima. Assinale a opção que apresenta o tipo de backup. Aí a gente tem 5 tipos de backup. Não existe backup progressivo. Também não existe backup, esse conceito de backup periódico, né? Então, as letras C e E tinham que ser descartadas logo de cara. A gente tem backup completo, incremental, diferencial, diário e de cópia. São os 5 tipos de backup. Quem é referência para os demais, o ponto de partida é o backup completo.
Por isso, gabarito letra B. Eu só posso fazer backup incremental, backup diferencial, depois que eu tenho um backup completo. A ideia do incremento, pensa aí. O que é uma coisa incremental? Vou dar uma incrementada ali no meu carro. Vou colocar alguma coisa a mais. Vou colocar um acessório. A ideia do incremento é colocar uma coisa adicional. No caso, o que é adicional no backup incremental? Os arquivos novos, modificados, que foram criados após o último backup. Aí tu pega só o incremento, para não ter que copiar tudo de novo. É o conceito do backup incremental. Então, eu não tenho aqui a intenção de esgotar o conteúdo de backup, que é muito extenso. Mas eu tenho que lembrar, né, que existem 5 tipos de backup: completo, incremental, diferencial, diário de cópia. Que para eu ter um backup incremental, tem que ter um completo antes. Para eu ter um backup diferencial, tem que ter um completo antes. Então, o completo, ele é o que mais demora para ser criado, mas ele é o ponto de partida para incremental, para diferencial. Por isso o gabarito aí ficou o quê? Letra B. Ok? E nada de progressivo ou periódico. Professor, eu queria lembrar a diferença do incremental para o diferencial. Explica? Então, é muito demorada a explicação para que você aprenda de fato isso. Mas só por descargo de consciência, se eu fizer no domingo, na segunda, na terça, na quarta e na quinta, se eu fizer um backup completo e no resto da semana eu fizer backups incrementais, ó, o incremento vai ser só um pedacinho com a diferença, né? Com a diferença entre o atual, o existente e o anterior. Se der um problema na sexta-feira, eu vou precisar restaurar todos os backups. Todos. De domingo, de segunda, de terça, de quarta e de quinta. Se eu estiver trabalhando com um diferencial, cada backup de segunda, terça, quarta, quinta que eu fizer, vai substituir o anterior. E na hora de fazer o backup, de restaurar, se der um problema na sexta-feira, eu vou precisar só do de domingo e do de quinta. Eu vou precisar do primeiro e do último, apenas. Porque cada um que eu fizer vai substituindo o anterior. Ok? Desde o completo. Então, o completo é o primeiro. Entendi. Legal. Próximo. Agora, eu acho que é o malware que mais cai em concurso público, é o que está na moda mesmo. A praga virtual que bloqueia o computador, impedindo o acesso aos seus arquivos, com o objetivo de exigir o pagamento para a liberação. Gente, ransom dá ideia de resgate. Mas não é um resgate de bombeiro, é justamente esse resgate de sequestro. Por isso o gabarito aí é o quê? Letra C de Charlie. Ok? O ransomware é o programa que criptografa os arquivos da máquina do usuário e cobra resgate para liberar o acesso às informações. Óbvio que o pagamento não garante que você vai ter de volta seus dados, né? Mas essa é a intenção do carinha que o desenvolveu, ficar rico com essa praga virtual aí às custas dos outros, né? Qual é a maneira que você tem de se proteger disso? Fazendo backup. Porque se você perder seu acesso aos seus dados e alguém cobrar para lhe devolver, com backup você vai falar: ih, tô fora. Você apaga tudo e reinstala o backup limpo, né? Reinstala tudo de novo. Então, o ransomware, ele criptografa os dados da máquina do usuário, impedindo o acesso, cobrando resgate. Esse pagamento de resgate normalmente é em uma moeda virtual, como um Bitcoin da vida, para não deixar rastros. A ideia do ransomware é essa. Beleza? Lembra que o bot é para controlar a sua máquina de modo que ela funcione como parte de uma rede zumbi. Cavalo de Troia é um programa que se faz passar por um aplicativo útil, um jogo, uma coisa boa, né? Aparentemente inofensivo, uma calculadora, mas possui código malicioso escondido, é o presente grego. Vírus necessita de um hospedeiro, se insere em arquivos existentes na máquina, e o ORM causa lentidão, congestionamento, porque ele replica. A sua autorreplicação acaba causando lentidão na rede. São características aí básicas de cada malware. Beleza?
Se na prova do CESP o examinador falar que o cavalo de Troia é um vírus que se faz passar por um aplicativo útil, o que você marca? Marca certo. A gente sabe que o termo genérico é malware, mas é comum o examinador fazer referência ainda a cavalo de Troia como sendo um tipo de vírus, a ransomware como sendo um tipo de vírus. Então, na prova de certo ou errado, se o cara colocar, o ransomware é um tipo de vírus que criptografa os arquivos da máquina do usuário, marca certo. Se tiver tudo certinho, abstrai o fato dele chamar o malware de vírus, ok? Tô entendendo. Então, vamos para a próxima questão. Vamos embora. Vamos para a próxima. Agora uma questãozinha de planilhas eletrônicas, né? Sobre o Excel. No Microsoft Excel, a referência do endereço na célula L6, que fixa a linha. O que é a linha, pessoal? L é a letra é a coluna. Letra igual a coluna, mas isso é muito básico. Número igual a linha. Então, se ele diz que fixa a linha, tem que colocar o cifrão na frente da linha. Jamais haverá um 6L, né? Porque a referência é sempre formada pela letra da coluna seguido do número da linha. Então, nunca haverá número na frente da letra. É letra da coluna seguido do número da linha. O gabarito aqui é o quê? Letra B. Na letra D, a coluna está fixada. E na letra E, a célula está absolutamente fixada. Ela é uma referência absoluta, não é mista. Então, o gabarito aqui é letra B. Eu vou colocar o cifrão na frente daquilo que eu quero congelar. Beleza? A letra D e a letra E são sintaxes válidas, só não atende o que o enunciado está pedindo. Entendi. Vamos para a próxima. A rede de computadores que se caracteriza por permitir acesso restrito. Opa! Já está me remetendo à intranet, né? Acesso restrito. Não é público, é privado. Não é para todo mundo. Comunicação instantânea, compartilhamento de dados e rede local é do tipo intranet. Gabarito aí, letra B. Professor, e o que são essas demais alternativas? Bom, lembra que a internet é uma rede pública, a intranet é uma rede privada. OSI é um modelo de referência de redes de computadores. Um modelo de referência de redes composto por 7 camadas. Aí, véspera de prova, você vai abstrair isso. Você não vai querer decorar as camadas hoje. Física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação, aplicação. Você não vai querer decorar isso tudo hoje. Até porque não é um assunto tão propenso a aparecer na prova. TCP/IP é uma arquitetura usada na internet de 5 camadas. O TCP/IP é o protocolo padrão. Todo computador precisa ter TCP/IP para que haja conectividade, né? O TCP/IP é uma pilha de protocolos, por isso é chamado de arquitetura. E a letra E? É a extensão de uma intranet para fornecedores, clientes. Continua sendo privado, mas estendido a outras empresas parceiras. Então, a extranet é vista como uma extensão da intranet para clientes ou fornecedores. Ok? Gabarito dessa questão, letra B. Vamos para a próxima. Vamos embora. Assinale a opção que apresenta a combinação correta para expressar a referência fixa da coluna e relativa da linha. Fixa da coluna tem que congelar a letra. Gabarito, letra A. Observem que a letra E é horrorosa. E as demais? A letra B não tem nada congelado, é uma referência relativa. Na letra C, a gente tem uma referência mista, congelou, fixou a linha. E na letra E é uma referência absoluta.
A letra A também é mista, só que ela congela corretamente a coluna. Ok? Gabarito, então, letra A. Observem que na anterior ele congelou a linha, nessa ele congelou a coluna. Antes era da Politec, essa é da Polícia Civil da Paraíba. São muito parecidas. E na prova de vocês, pode vir uma outra parecida, com a diferença de ser certo ou errado. Ele perguntando, fixou a linha, fixou a coluna? Aí você tem que saber. Ok? Próxima. Os navegadores ou browsers usados para acessar conteúdo da internet possuem um recurso que permite visualizar a lista de sites recentemente visitados. Ctrl H. É o histórico. Gabarito aí, letra E. Recentemente visitados. Eu não podia pensar em favoritos. Aí a gente tem o histórico. Por isso, gabarito é letra E. Ok? Nos principais navegadores é Ctrl H o atalho. E vamos que vamos. Vamos lá, o Microsoft Word, agora a gente vem com editores de texto. Disponibiliza a funcionalidade que permite copiar em um documento de edição trecho de outro documento, como texto sem formatação, a partir da área de transferência, ou seja, sem que sejam incorporados ao destino, por exemplo, o tipo e o tamanho da fonte. Essa é a opção de colar especial texto não formatado, letra C. Não entendi. Então, imaginem o seguinte. Vamos entrar no Word rapidinho. Estou entrando aqui no Word. Legal. Aí eu tenho 3 parágrafos. O primeiro parágrafo eu vou colocar vermelho com a fonte maior, negrito itálico sublinhado. O terceiro parágrafo eu vou colocar azul e sublinhado. Se eu copiar um trecho de texto do primeiro parágrafo, que é vermelho, Ctrl C, e quiser colar nesse meio do parágrafo azul, só que eu vou usar a opção ó, colar especial e vou marcar texto não formatado. A minha pergunta é, vai colar em vermelho, vai colar em azul ou vai colar em preto? Texto não formatado. Originalmente era vermelho com negrito itálico sublinhado. Se eu colar normal, gente, olha que tristeza, ficou horrível. Mas eu vou colar texto não formatado. Vai ficar como? Muita gente acharia que vai ficar preto, né? Mas ele vai ficar com a formatação de destino, azul e sublinhado. Isso é prático, isso faz com que você poupe tempo, porque tem gente que não conhece esse recurso e fica tirando a formatação, né? Fica consertando, que droga. Era só colar especial texto não formatado, por isso gabarito é letra C de Charlie, ok? Lembra que Ctrl C, Ctrl V são os atalhos, né, para copiar e colar. A área de transferência permite a troca dessas informações. A área de transferência do Office armazena até 24 itens. O pincel de formatação é usado para clonar uma formatação, para copiar a formatação de um trecho para o outro. Gabarito, então, ficou letra C. Vamos para mais uma da Polícia Civil da Paraíba. Um documento criado no Word pode ser editado e salvo conforme novas alterações vão sendo realizadas, mantendo-se o mesmo nome de arquivo e atualizando-se apenas a data da última edição. Para tanto, usa-se o comando salvar. Gabarito, letra D. Se eu quisesse criar um arquivo com nome diferente, né, ele está mantendo o mesmo nome. Se eu quisesse ter um nome diferente, é que eu poderia usar a opção salvar como. Se o nome fosse diferente. Aí eu usaria salvar como. Mas como eu estou mantendo o mesmo nome, é só a opção de salvar. Cujo atalho é Ctrl B. B de bombeiro. Bombeiro salva. Boia? Isso. Tá bom.
Mais uma. O serviço que permite o envio e recebimento de mensagens entre usuários. Mas, observem, o ICQ permite mensagens do WhatsApp também, o SMS também. Só que, como é que o ICQ permitia mensagens? O ICQ é muito velho. Através de um número. Tinha que ter um número de identificação. O SMS é a partir do telefone, do smartphone, né? O e-mail, esse você tem que ter uma conta registrada em um domínio. Por isso, o gabarito é letra D. Ó. Ele quer o envio e recebimento de mensagens entre usuários que possuem o quê? Um endereço e um domínio da internet. Gabarito letra D. A letra E eram contas da Microsoft. Então, o serviço aqui ficou sendo um serviço de e-mail. Entendam que o SMS não usa um domínio da internet. O SMS ele troca mensagens entre números de telefone, assim como o WhatsApp também. Para eu ter o WhatsApp, eu tenho que ter um telefone. É uma premissa. Agora, o e-mail não. Eu crio uma conta em um determinado domínio, que é um gmail.com, um outlook.com. Gabarito letra D. Mais uma. A estação de trabalho dos usuários da internet deve ser protegida contra a propagação de códigos maliciosos que possam afetar a disponibilidade dos dados. Para tanto, é correto usar um antivírus. Na verdade, aqui a gente vai ficar na dúvida entre o antivírus e o firewall, né? Backup, backdoor e spyware não tem a ver. Backup é uma cópia de segurança para integridade e backdoor e spyware são malwares. Vamos ler novamente. A estação de trabalho deve ser protegida contra a propagação de códigos maliciosos que possam afetar a disponibilidade dos dados. A dúvida entre a e a E é muito grande aqui. Por quê? O firewall ele vai servir como um filtro, impedindo a entrada e a saída de dados não autorizados. Então, quando ele fala de propagação, você até pensa no firewall porque ele vai impedir a entrada e a saída de dados na rede. Mas o correto é o antivírus. Que droga. Por quê? Vamos lá, vamos melhorar. Se eu colocar um pendrive na máquina, o firewall não está nem aí. O antivírus ele vai evitar a entrada do vírus, por exemplo, pelo pendrive, enquanto o firewall não. Gente, vejam que algumas questões do CESP elas são mal elaboradas, né? O cara podia não ter colocado o firewall, porque é um fato que o firewall não vai eliminar um vírus já existente na máquina. O firewall ele funciona como um muro, gente. Numa analogia, eu preciso que vocês vejam o firewall como um muro. É correto afirmar que o muro pode evitar a entrada do ladrão? Sim. E a saída? Também. Né? A ideia do muro é evitar a entrada e a saída. Você vê uma cadeia, o muro é enorme. Tem um monte de ladrão dentro da cadeia, o ladrão não consegue sair, está preso. Né? Então, o muro ele impede a entrada e a saída de informações não autorizadas, de códigos maliciosos. Mas o muro ele não cai em cima do ladrão. Né? O muro não vai cair. Aí tu tem que pensar no antivírus como um cachorro. Cachorro? Porque se cair o ladrão para dentro, o cachorro pega. Né? Então, o antivírus ele funciona nessa medida, né, de combate. Agora, analogia maluca. A estação de trabalho, a máquina do usuário da internet, deve ser protegida contra a propagação de códigos maliciosos que possam afetar a disponibilidade dos dados. Para tanto, é correto usar uma pena, né? Uma pena. O gabarito da banca é letra E, mas não é errado pensar no firewall, porque um firewall bem configurado pode impedir a entrada e, com isso, proteger quanto à propagação. E se tivesse que fazer um recurso para essa questão, o que eu usaria? Usaria a cartilha de segurança do Comitê Gestor de Internet. Né? Lembrem que, nesse assunto, deve predominar a cartilha. Estou acessando aqui a cartilha rapidamente. Cartilha de segurança para a internet.
Eu quero o livro em PDF. Vamos ver se eu vou conseguir baixar aqui corretamente. Não é essa que eu quero, não. Vou entrar aqui, www.cartilha.cert.br. Lá no final, a gente tem a opção de fazer download de um livro. E aí, a cartilha vai trazer a opção de firewall também. Vamos ver, item 7.8. Firewall pessoal. Firewall pessoal é um tipo específico de firewall que é utilizado para proteger um computador contra acessos não autorizados. Quando bem configurado, o firewall pode ser capaz de registrar tentativas de acesso, bloquear o envio para terceiros de informações coletadas, bloquear as tentativas de invasão e de exploração de vulnerabilidade do seu computador, analisar continuamente o conteúdo das conexões. E aqui entra o trecho que eu acho pertinente para a questão. Evitar que um código malicioso já instalado seja capaz de se propagar, impedindo que vulnerabilidades em outros computadores sejam exploradas. Então, evitar que um código malicioso se propague. Um worm, por exemplo, se a tua máquina estiver infectada, ele não vai conseguir propagar aquilo. Então, contra a propagação de códigos maliciosos. É uma pena. Eu entendo que o antivírus, ele sempre é a primeira opção quando se fala em vírus, né? Mas percebam também que o firewall, servindo como um muro, pode impedir a entrada ou saída de informações não autorizadas. É uma questão, mais uma questão assim, um tanto mal elaborada. Uma pena, né? Vamos para a próxima. A tecnologia da internet utilizada pelas empresas para auxiliar na comunicação entre seus colaboradores, utilizando para tanto os mesmos tipos de serviços, só que em um ambiente interno e restrito, tecnologia da internet utilizada pelas empresas para auxiliar na comunicação entre seus colaboradores, seus funcionários, utilizando os mesmos tipos de serviços em um ambiente interno e restrito. É uma intranet. Ok? Por quê? Restringiu aos funcionários, ao ambiente interno. Seria extranet se estendesse a clientes ou fornecedores. Web é o serviço de páginas, internet é rede mundial e net é rede. Agora, até que enfim o certo e o errado. Vamos lá. O botnet é um vírus, já está errado, pessoal, porque botnet não é vírus. Vírus, na verdade, o código malicioso, malware, se chama bot. A botnet é uma rede zumbi. É uma rede infectada por programas robôs, né? Por bot. É a rede zumbi, que vai poder ser controlada remotamente por um hacker. Então, o botnet é um vírus projetado especificamente para mostrar no computador do usuário propagandas oriundas de redes sociais? Nada a ver. Quando pensar em propaganda, tem que pensar no adware, né? Questão errada. Vamos para a próxima. O Microsoft Edge, em sua versão mais atual, disponibiliza recursos que fazem a leitura do texto de uma página web em voz alta? Essa é uma questão correta, pessoal. Olha aí. Eu aqui estou no Edge. Eu mandei ler em voz alta. Ele vai começar a ler o meu documento. Atribui ao uso N ao comercial vedada a criar audioobras derivadas. Vou parar. 2.0. Parei. Mas é verdade, né? Ctrl Shift U é o atalho para isso no Edge. A questão é certa. Beleza. E aí, a gente volta com uma questão aí da Polícia Civil da Paraíba para fechar a nossa aulinha de hoje. As empresas podem oferecer diversos serviços via web para seus clientes e fornecedores por meio de uma tecnologia de rede de computadores que permite o compartilhamento de dados, serviços e aplicações mediante autenticação segura. As empresas podem oferecer
serviços via web para seus clientes e fornecedores através de uma autenticação segura. Não é uma coisa pública. Essa tecnologia pode ser chamada de extranet. Gabarito, letra D. Eu estou estendendo os serviços da minha intranet para os meus clientes e fornecedores. Esse acesso não é público, é um acesso privado. É uma extranet. Gabarito aí, letra D de delta. Beleza? Galera, com isso a gente vai fechando mais uma aula exclusiva do Estratégia Concursos. Galera que vai fazer então a prova da Secretaria de Controle do Espírito Santo amanhã, muito sucesso, né? Uma boa sorte para vocês, uma boa prova. A sorte? A sorte também é necessária, né, pessoal? Para cair aquilo que a gente estudou, para cair aquilo que você estudou. Lógico que a sorte é o resultado do teu esforço, né? Quanto maior for o teu esforço, o teu merecimento, certamente você vai ter mais sorte. Isso é um fato. Mas eu desejo a vocês muita tranquilidade na resolução. E qualquer dúvida, entre em contato comigo. Meu Instagram é @prof.renatodacosta. Anota aí. @prof.renatodacosta. Se mandar uma dúvida curta, eu respondo com maior brevidade. Dúvidas mais complexas, vocês podem mandar pelo fórum de dúvidas do Estratégia, mas aquelas dúvidas que forem pontuais, mais objetivas, que vocês observem que dá para eu responder ali pelo telefone, manda para mim no Instagram, que eu estou aí para ajudar, beleza? E qualquer necessidade de recurso, estamos aí também. Contem comigo, um grande abraço para todos, boa prova, tamo junto. Valeu! Valeu!